saudoso, e me ensinou a dizimar. Quando ele veio do Nordeste, foi para Guariba e de Guariba aqui para Cravinhos. 12 filhos, tudo pequenininho, até então ninguém trabalhava. Ele recebia um salário, ele trabalhava de ajudante de pedreiro, não era pedreiro profissional. E ele recebia a ajuda dele, tirava a 10ª parte, que era o dízimo, ia ele e a minha sogra e uma Maria no mercado, o que o dinheiro sobrava ele comprava. A hora que chegava na mesa, em casa, colocava em cima da mesa, chamava os filhos, impunha a mão sobre aquele alimento, pedia para Deus multiplicar e abençoar. Era uma forma milagrosa, era 12 crianças. Aquela compra dava por mês inteiro. Naquela época, os pastores ganhavam uma pequena ajuda do ministério. Um deles foi o Antônio Carlos Mineiro, o outro, saudoso Dorival de Guariba. Esse pouquinho que ele mandava Deus multiplicar, ele tirava uma sacolinha, e se eu vi, quando eu me converti, ele levava na casa dos pastores para ajudar os pastores a sobreviver. Porque se não ajudasse, o que os pastores ganhavam do ministério era totalmente insuficiente. E quando eu comecei a ir na igreja, a primeira coisa, eu me lembro como se fosse hoje. O Juarez, que é o mais velho, começou a trabalhar e recebeu naquela época um salário de 148, naquela época era milhões de cruzeiro. Era 148. Aí ele chegou, Sebastião, quanto é isso? Aquele olhão dele, né? Não enxergava. É 148. Tira de 10ª parte. Sebastião, essa 10ª parte é do Senhor. Isso não é meu. Eu estou devolvendo. E ele olhou para mim e disse, Sebastião, começa a ser dizimista, que Deus vai abençoar. E a minha loja era pequenininha, coberta com telha e termitos. Mas o irmão Divino, o Mazarino, lembra disso, o Landinho, os irmãos mais antigos lembram. Era 6 por 8, coberto com caletão, sem forro, sem nada. As bancas eram aquelas bancas com aquela gradinha de plástico do Pão. Eu ia em São Paulo fazer as bancas. E Deus multiplicou de uma forma sobrenatural, que eu fui comprando, construindo casa, comprando prédio, abrindo loja. Deus abençoou de uma forma sobrenatural. Sabe por que eu estou voltando a fazer o evangelismo? Sabe, pastor? Porque naquela época, todo domingo, rigorosamente, era eu, Severino, Carlos Henrique Cardoso, Joel Premiani, Landinho, Divino. A gente fazia 2, 3 cultos. Na época que eu mais trabalhei no evangelismo, foi a época que Deus abençoou a minha vida de uma forma sobrenatural. Na ministração da ceia, a Bíblia pede para nós examinar para participar. Mas quando o vento está contrário, a gente tem que examinar para se conservar. É desse jeito. Aí eu comecei a observar que os trabalhos de evangelismo a gente faz voluntariamente, aonde eu for, hospedagem, a vida inteira eu faço isso. Mas a gente agendava 2, 3 cultos domésticos nas casas da pessoa. Os meninos do Valdeci estão aqui, o Valdeci já não está mais aqui. Era tudo criancinha pequena, a Luísa, a irmã Fátima, participava dos cultos na casa. Terreiro de macumba era fechado, virava congregação. Olha o que foi? As bênçãos de Deus sendo derramadas. Então, como o senhor está dizendo assim, ele é uma prova viva disso. Algo que eu não estou aqui tentando ofender ninguém, quero ser a pessoa mais sensível possível, mas todos os irmãos bem-sucedidos aqui na igreja são dizimistas.
simples. Onde é que está o segredo disso? Qual é o segredo? A fidelidade. A fidelidade. Todos aqueles que são dizimistas, bem-sucedidos de nossa vida, são pessoas fiéis em suas contribuições. O que é que Deus quer fazer? Deus quer nos levar a um patamar. Imagina, irmão Sebastião, não, eu não vou dar o dedo, nada. Eu vou tomar um exemplo do Senhor. Não somos aqui jogando confete, de maneira alguma. Estaria lá na lojinha, coberta de eternite, com as gradinhas com as cuequinhas de menino lá, e ia parar aqui. Mas quando a gente começa a ser fiel a Deus, a fé nasce no nosso coração, a ousadia nasce no coração desse tipo de crente. E é o que Deus fala para eles aqui: eu quero abençoar vocês, eu quero encher de bênção, né? E eles se rebelaram contra Deus. O versículo 7 fala disso: desde os dias de vossos pais desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tomai-os para mim e eu tornarei para vós. Olha que coisa interessante, roubaram a Deus. O texto fala: vocês me roubaram. No capítulo 2 de Malaquias vai dizer dessa maneira, olha aqui, vocês querem ver? Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vocês: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Aliás, já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Quando você lê o texto, você vai perceber que ele sacrificava os animais doentes, os animais da perna quebrada, os animais feridentos, mas o melhor ficava para eles. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. É darmos o melhor para Deus, é oferecer o melhor ao nosso culto, é sempre fazer o melhor em todos os aspectos. E você vai ver esse texto aqui. Muitas vezes eu não tenho tempo para entrar em detalhe em tudo aquilo aqui. Eu vou continuar até terça-feira que vem, mas vocês vão ver. Poxa vida, eles vão falar assim: o ímpio lá fora está rico, nós não temos nada. As pessoas lá fora estão abençoadas, nós não temos nada. Deus não vai nos abençoar. E Deus vai dizer: não é isso que está acontecendo. É que vocês não me dão condição de abençoá-los. E muitas das vezes nós entramos nesse jogo do inimigo e começamos a conjecturar uma série de coisas. Não, o povo lá fora está para pastor, e as pessoas não sabem a vida que a gente vive, não sabem a nossa história de vida, como é que não é, como é que não é. O texto fala disso, que eles se juntaram. Deixa eu ver o texto, como está o versículo aqui.